Maravilha. Esse texto, essa parte que você destacou aí, que eu achei bem interessante, ele nos traz dois textos dessa meditação, dessa parte, que diz assim, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, no outro versículo. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Ele já nos tem dado. Ele faz uma relação aqui com o texto lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, né? Que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma, até risquei aqui, que o Ronaldo espera que eu riscar, eu risquei, ele disse, né? Semelhança pelo Espírito do Senhor. Eu vejo que essa questão do texto na tradução para a imagem e a gente compreender a semelhança, eu acho que eu percebo, como Paulo é, que todos os irmãos que estão aí ouvindo, e a imagem para nós hoje, ela reflete muito mais. Não é só uma imagem. O que nós estamos determinados a seguir hoje, com o que o Pai tem nos revelado, com o que tem chegado através de nós, de participação de cada um dos irmãos aqui do grupo, né? Palavras como a Giovana trouxe para nós, como você tem trazido, Paulo Edson, João Pedro tem colocado da sua forma os textos que tem chamado a sua atenção e ele tem dividido conosco. Ronaldo tem trazido para nós, Paulo Henrique. Toda a nossa participação tem sido maravilhoso, porque a gente está expressando, está falando uns aos outros, está dividindo, está querendo aprender mais, está querendo estar alinhado uns com os outros, com essa palavra que ele tem nos dado. Então, essa semelhança, eu vejo que está começando a ficar bem clara, bem evidente no nosso meio. É poder olharmos uns para os outros e ver essa diferença. A gente está ouvindo aqui de Cristo, o que foi que Cristo fez, e agora essas manifestações eu creio que até maiores do que ele fez, né? Vão começar a aparecer, vai estar aparecendo no nosso meio, de uma forma mais assídua, né? E como instrução, Pedro aqui, na sequência do texto, ele nos orienta, né? Empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a bondade o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio perseverança, e a perseverança a piedade fraternidade, e a fraternidade o amor. Então a gente vê essas situações exatamente do nosso comportamento hoje. Podemos também estar expressando isso através do nosso comportamento, do que estamos fazendo, né? Creio que no início do ano, a gente começou de uma forma, eu gostei demais, quando o Adriano trouxe para nós, ele foi pedalar e encontrou com os parentes dele, e ele começou a falar de Cristo. E é isso. A gente está se enchendo de um conhecimento que o que nós temos para oferecer é isso, que o Senhor tem nos dado, que a nossa mente tem sido aberta para captar essas coisas. E sem que nós percebamos, nós começamos a vencer muitas coisas da nossa mente, que está dentro de nós. Essas coisas que ficaram impregnadas, né? Da forma que a gente pensava anteriormente, e nos bloqueavam a entender muitas coisas que o Senhor tem nos revelado, que a sua palavra tem mostrado isso e a gente não conseguia enxergar. Texto como esse, a profundidade, como você mesmo falou, Paulo Edson, essa tamanha profundidade, será que a gente já leu ele algumas vezes, sempre conseguimos observá-los como hoje nós estamos observando? E
eu vejo que tudo isso está fazendo essa diferença no nosso meio. Está fazendo diferença, tem algo para nos revelar. Tem um texto lá em Apocalipse que fala sobre exatamente a mulher grávida e o filho varão, ele está, esse nascimento, esse novo nascimento. É exatamente, eu entendo, é exatamente o que está acontecendo no nosso meio. Essa liberdade que nós temos da corruptibilidade, daquilo que está também, porque nós estamos ligados a esse sistema, esse mundo, né, como os textos da Bíblia falam, tem nos direcionado a isso, a conviver nesse meio corruptível e mortal, a traçar a linha da nossa vida nesses moldes, né? E a palavra está nos chamando para uma outra vida, uma outra realidade, onde a corrupção não chega próximo de nós, onde a mortalidade também não se avizinha, não se aproxima de nós. Antes ela se afasta. Porque o que tem jorrado do nosso coração, da nossa mente, é vida, fonte de vida. É fonte de paz, é fonte de amor, é fonte de luz. E as trevas, que tem tudo a ver com corrupção e mortalidade, ela é afastada por causa da luz que em nós brilha. Essa semelhança nossa é isso. Moisés, quando desceu do Monte Horebe, lá do Monte do Senhor, ele refletiu uma luz tão forte que os hebreus tiveram dificuldade de olhar na sua face. Né? Encandeava eles. Eles colocaram a mão na frente por causa daquele brilho, daquela luz que irradiava da presença de Deus, de Yahvé, que quando ele desceu estava resplandecendo na sua face. E assim Cristo, ele tem que resplandecer. O que nós estamos fazendo? É como você disse, nós não estamos fazendo nada. E tudo ao mesmo tempo, irmão Paulo. E tudo ao mesmo tempo. É um período de tempo que eu vejo que nós precisamos aproveitar, remir o tempo, dedicado. Quando eu falei no início do ano, eu me referi o que estava no meu coração de ter tocado no assunto que eu mencionei a parte do Adriano, que ele foi pedalar, encontrou com familiares, né? Eu estava aqui com Sormani, passei 20 dias de férias, mas foram 20 dias de Sormani aqui com um trabalho bem pesado. Nós ficamos bem bronzeados mesmo, porque estava muito sol, final de ano, início de janeiro. Nós pegamos um bronze mesmo e foi bem pesado o trabalho, bem pesado. Eu e ele, a gente assumiu aquele trampo e fizemos. Mas foi tão glorioso, foi algo que nos trouxe tanta alegria com o fruto do nosso trabalho, com o resultado do trabalho. E aquela integração, que nós estávamos ali, vez por outra, conversando, vez por outra, louvando, e trabalhando e executando o trabalho. Isso foi maravilhoso. O que foi que demais nós fizemos? Né? Nós nos dedicamos a algo, a um objetivo, em prol da família, em prol dos nossos lares, em benefício comum para nós, sabe? Eu acho que eu vejo que é isso que precisamos estar sensível a essas coisas. Não observar o que o mundo oferece. O mundo oferece coisas que não faz sentido. O mundo oferece preocupações para você preparar viagens, para você comprar algo, para você... E eu vejo que o Senhor está nos mostrando que Ele cuida de nós. Ele nos dá o que é necessário e que nós precisamos nos envolver mais como família. Outro encontro legal, a Adriana mesmo falou, acho que tudo isso, esse ministério, essa declaração desse amor que Cristo tem nos invadido, começa dentro de casa. Adriano está certíssimo. Adriano está certíssimo. É dentro dos nossos lares que devemos exercitar esse amor, essa piedade, essa fraternidade, esse domínio próprio, sabe?
Eu estava aqui, algo bem simples, mas foi tão glorioso que eu me alegrei muito. E eu agradeci ao Senhor no momento que eu entrei, essa sexta-feira, ontem eu cheguei do trabalho, e quando eu abri a porta da minha casa, eu vi a minha casa tão cheirosa, tão limpa. Eu agradeci ao Senhor por Emília. Mas ela não faz isso todo dia? Faz. Mas naquele momento, isso saltou aos meus olhos. Isso fez arder, mexeu comigo. Isso ardeu meu coração. E eu agradeci ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Emília. Que glória eu chegar na minha casa, ela está limpa, cheirosa. Eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer de pintura, de um retoquezinho aqui, outro ali. Tem uma parede aqui destacando, eu já estou com o produto comprado, só falta tempinho para ir lá retocar. Mas é isso. Eu tenho essa conversa, alegria, sabe? Que precisamos sentir no nosso meio. Nós precisamos nos encher. Eu tenho observado, Paulo Edson, com essa palavra que o irmão Paulo trouxe para nós, o que estamos fazendo. E às vezes nos preocupamos, eu me preocupo muitas vezes, com o que está acontecendo no mundo afora. Mas eu tenho observado no Senhor, através da sua palavra, que nós temos que fazer isso que está ao nosso alcance. Porque essas coisas que o mundo lá fora está acontecendo, é porque essas pessoas estão envolvidas ainda na corruptibilidade e na mortalidade. Nós não. É diferente. E para que aquilo lá seja resolvido, nós precisamos nos encher. Essa é a grande diferença. Para mim, eu vejo que a nossa luta é essa. É de estarmos aqui, de estarmos buscando, de estarmos nos dedicando a isso que está sendo proposto para nós. Eu acho que essa é a nossa vida. E não é qualquer vida. É uma vida maravilhosa. Banhada da graça do Pai através de Cristo Jesus, que nos amou e que nos mostra que Ele já tinha feito isso há muito tempo, antes até mesmo da fundação do mundo. E que Ele nos escolheu, neste momento, para isso. Para desenvolver esse amor, para desenvolver essa paz, para desenvolver essa autoridade sobre todas as coisas. Essa plenitude da sua glória, habitar dentro de mim, habitar dentro de cada um de nós, habitar dentro do corpo multimembrado de Cristo, toda a autoridade de refletir esta gloriosa imagem, essa luz gloriosa, e dissipar as trevas. Essa é a grande luta. Essa é a grande vitória que já foi conquistada por Cristo. E que agora Ele está preenchendo as nossas vidas com essa vitória. Eu vejo que esse habitar de Cristo em cada um de nós reflete essa glória, essa vitória, sabe, essa luta renhida. Nós vamos para o combate já com a vitória declarada. Já. E toda essa dificuldade que, porventura, os nossos olhos ainda consigam enxergar, desfrutando desse amor, praticando esse texto, tomando posse dessa palavra, o que nós estamos fazendo com essa revelação? O que nós estamos oferecendo às nossas vidas? Com esse sentimento, com esse entendimento de que Cristo habita em mim. Que o Espírito de Cristo habita em mim. E que é como você falou e trouxe o texto bem claro, devemos ser ousados, corajosos, fortes, crendo no que a palavra está nos mostrando. Se oramos e pedimos alguma coisa crendo que já recebemos, ela acontece. Porque a nossa fé foi além do que nós entendemos que seja a fé. A certeza
e nós não conseguimos enxergar, mas já temos a certeza de que é real. Sabe? Então, é ter a certeza de que eu declarei vida para a Val e ela tem vida. Ela foi restaurada. O que está acontecendo é uma questão de tempo. E eu creio nisso. Isto está acontecendo porque está sendo um trabalhar do próprio Espírito Santo na vida dela. Mas no meu coração já declarei a saúde dela. Na minha intercessão eu já declarei. Já me vejo saltando de alegria, louvando ao Deus, gratos, em ação de graças. Vivendo essa vitória que já foi declarada, já foi conquistada. Tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tomamos posse, desfrutemos dela. Às vezes estamos pedindo para o Pai matar um cordeiro para nós fazer uma festa, porque Ele está fazendo isso com um que estava lá perdido e foi achado. E ele disse, mas tu sempre tivesse isso aqui. Nós precisamos ter esse sentimento, eu sinto essa necessidade de ter esse sentimento que eu tenho que desfrutar disso mesmo, eu tenho que ser ousado, eu tenho que declarar, eu tenho que abrir minha boca e declarar o amor do Pai através de Cristo, declarar o poder que opera em Cristo Jesus, o poder que opera no Santo Espírito, das coisas vir à luz e acontecer, que as nossas palavras elas têm poder. Assim como a palavra do Pai Altíssimo criou todas as coisas. Tudo foi criado pela sua palavra e pelo seu poder. E essa palavra agora habita dentro de mim. O que temos que fazer? Declarar. Declarar. Porque ela habita dentro de mim. E quando o Senhor determinar me dirigir para falar de amor, para falar de paz, para falar de bondade, de saúde, de vida, o texto lá em João diz que os mortos ouvirão a nossa voz e sairão e ressuscitarão. E se mesmo entendendo que ressuscitar os mortos ainda seja algo elementar, um princípio elementar, como aquele que ainda bebe leite, imagina o que não é desfrutar desse Espírito de Cristo com alimento sólido, com algo mais profundo, de entender. Não é fazer por fazer, não é dar vista ao cego por dar vista ao cego. Não é fazer o coxo andar simplesmente para que o coxo ande, mas é para que ele ande e ele viva a vida de Cristo. Ele se arrependa, para que ele entenda a palavra. Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Mas o cara continuou dentro prostrado no seu leito. Para que vocês creiam, para que então teve um propósito, para acreditar que eu também perdoo os pecados. Então, você que está aí no leito, levanta, toma o teu leito e anda. Isso aconteceu. Então, não é questão de fazer apenas por fazer essas coisas. É crer que o que está restaurando é a mente das pessoas. É a nossa vida com a mente transformada, com a mente de Cristo, que vai fazer com que as pessoas observem uma vida diferente. Vão olhar para a Valéria e vão admirar a Valéria pela vida de Cristo que ela leva, que ela tem a imagem e a semelhança de Cristo. Vão olhar para a Rosilda e vão se admirar. Amém. Estão olhando para nós. Talvez nós não estamos percebendo isso, mas estão de olho em nós. Porque nós estamos bebendo na fonte. Eu creio assim, que nós estamos bebendo na fonte, estamos nos enchendo dessa fonte, estamos abrindo verdadeiramente o nosso coração. E estamos adorando ao Pai em espírito e em verdade. Porque
são tais que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As coisas espirituais vão ser entendidas quando buscarmos em espírito. Não vamos entendê-la quando estamos apegados a alguma coisa ainda na carne. Mas em espírito nós vamos compreendê-la e vamos trazer as coisas espirituais para se manifestar aqui nesse momento, nesse plano. Como Cristo mostrou para nós isso.